Aula 1. Todo líder é um formador de heróis. Série Liderando com o Coração de Deus. Olá, líder! Que alegria caminhar com você nesta jornada. Hoje, começamos nossa primeira aula entendendo um princípio simples, mas poderoso. Todo líder é um formador de heróis. Quando Deus coloca alguém para liderar um departamento, não é para preencher uma vaga nem para executar tarefas. É para despertar pessoas, desenvolver dons e ajudar irmãos e irmãs a viverem aquilo que Deus sonhou para eles. Liderar é pastorear. Liderar é servir. Liderar é elevar pessoas. E é sobre isso que vamos conversar hoje. 1. O chamado para formar pessoas. A Bíblia deixa claro que liderança, para Deus, não é um título, mas um ministério de formação. Veja o que Paulo diz em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Observe essa expressão, aperfeiçoamento dos santos. Significa capacitar, preparar, formar. Ou seja, líderes existem para formar outros. No reino de Deus, o líder que mais cresce é aquele que faz outros crescerem. E isso nos leva a um entendimento muito profundo. Você não lidera tarefas, você lidera pessoas. Você não administra eventos, você desenvolve discípulos. E Jesus fez isso o tempo todo. Ele investiu mais nos 12 do que nas multidões. Em João 13, 1, a Bíblia diz: Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou discipulando, amou treinando, amou delegando, amou acreditando em gente comum para fazer coisas extraordinárias. E ele viu potencial onde ninguém mais via. Pedro ainda estava cheio de impulsos, mas Jesus o chamou de pedra. Natanael ainda era cético, mas Jesus o chamou de homem sem dolo. Mateus era visto como traidor, mas Jesus o chamou para ser escritor do Evangelho. O que isso nos ensina? Líderes, segundo Cristo, enxergam futuro, não passado. Enxergam potencial, não limitações. Enxergam heróis, não problemas. 3. O Espírito Santo é o verdadeiro formador. Nós somos cooperadores. É muito importante lembrar disso. Você não transforma ninguém, você não converte ninguém, você não muda o coração de ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Zacarias 4:6 diz: Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, qual é o nosso papel como líderes? Criar ambientes saudáveis, abrir oportunidades, encorajar, acompanhar, orar, dar feedback, inspirar. Nós plantamos e regamos, mas Deus é quem dá o crescimento. 4. Cada pessoa no seu departamento é um herói em formação. Quero que você pense agora nos membros do seu departamento, no pessoal do louvor, na turma da recepção, no ministério infantil, na intercessão, na mídia, em qualquer área. Cada um deles está num ponto da jornada, mas todos têm algo em comum. Deus está trabalhando em suas vidas. Filipenses 1:6 nos lembra: Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa, a pessoa tímida pode se tornar ousada. A pessoa insegura pode se tornar firme. A pessoa machucada pode ser curada. A pessoa inexperiente pode ser fortalecida e a pessoa comum pode se tornar extraordinária nas mãos de Deus. Seu departamento é um berçário de heróis. Você é o mentor, o encorajador, o construtor de pontes. E como começar a formar heróis na prática? Deixa eu te dar alguns caminhos simples e profundos para você aplicar ainda hoje. 1. Veja as pessoas pelo que elas podem se tornar.
não pelo que elas são agora. Pare e pergunte-se: como Deus vê essa pessoa? O que ele pode fazer nela? 2. Dê pequenas responsabilidades. Grandes líderes nascem de pequenas oportunidades. 3. Celebre cada progresso. Elogie de verdade. A Bíblia diz em Provérbios 16:24: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Seu encorajamento cura. 4. Caminhe junto. Um líder que forma heróis não lidera à distância. Ele caminha, acompanha, pergunta, ouve, investe tempo. 5. Acredite quando ninguém mais acreditar. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de alguém que diga: eu vejo o que Deus quer fazer em você. 6. O resultado final, uma igreja multiplicadora. Quando líderes formam heróis, a igreja se torna uma família forte. Deixa de ter consumidores e passa a ter servidores. Deixa de ter críticos e passa a ter discípulos. Deixa de ser uma igreja pesada e passa a ser uma igreja viva. 2 Timóteo 2:2 resume isso perfeitamente. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que também sejam idôneos para ensinar a outros. Esse é o ciclo: aprender, praticar, ensinar, multiplicar. E você, líder, é uma peça fundamental nesse processo divino. Que privilégio caminhar com você nesta jornada. Peça ao Senhor hoje: Senhor, dá-me olhos para ver o potencial das pessoas. Dá-me coração para investir nelas. Dá-me a fé para acreditar no que o Senhor está formando. Na próxima aula, vamos entrar num tema essencial: como identificar e despertar o potencial das pessoas no seu departamento. Até lá!